Bom, vamos lá. Então vamos fazer dois exemplos aplicando a fórmula da norma de um vetor, quando a base é ortonormal, certo? Então a gente fixa uma base ortonormal de praxe para poder aplicar a fórmula, certo? E aí o que a gente tem é o seguinte: seja o vetor u de coordenadas 2, menos 1 e 3 nessa base. Se a gente conhece as coordenadas, a gente consegue calcular a sua norma, o seu comprimento. Aplicação. Esse exemplo 6 é uma aplicação direta da fórmula, né, da proposição 4. Então temos que um exemplo bem simples, só para aplicar para vocês verem que funciona. Então temos que essas são as coordenadas, a norma do vetor vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Então a norma desse vetor u vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Então vai ser a raiz de 4, que é 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Certo? E pronto, a norma de u vai ser isso, né? Representa essa raiz, 9 com 1, 10, com 4, 14. Então aqui vai dar a raiz de 14. Geralmente a norma vai dar uma raiz, né? Quando aqui não for um quadrado. Logo, o vetor de coordenadas 2, menos 1 e 3 nessa base tem norma raiz de 14. Esse é o comprimento desse vetor. Uma aplicação bem simples e imediata, só para vocês entenderem como funciona a aplicação da fórmula, certo? Vamos para o exemplo 7, que também é um exercício das listas, dessas duas primeiras listas, não sei exatamente de qual, mas é um exercício que ocorre lá. Então vamos lá. A gente fixa uma base ortonormal, de novo, para poder aplicar a fórmula, e aí ele pede o seguinte: determine o número real t, de modo que esse vetor aqui, que está na variável t, olha só, a primeira coordenada é t, a segunda é t mais 1, a terceira é t mais 2. Então determine o número real t, de modo que esse vetor tenha norma igual a raiz de 5. Então a condição é que esse vetor tem norma raiz de 5 e nessa condição a gente vai determinar qual é o valor da variável t, da incógnita t, certo? Então vamos lá. Temos que o que a gente tem aqui é o seguinte: a norma de u, pela fórmula, é a raiz da soma dos quadrados das coordenadas, certo? A fórmula da proposição 4. Então, a norma de u vai ser vai ser a raiz da soma dos quadrados das coordenadas. Então, primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, que está aqui, que é t mais 1, mais terceira coordenada ao quadrado, certo? Isso aqui vai ser a norma de u pela fórmula. Então, a raiz da soma dos quadrados das coordenadas, certo? Porém, por hipótese, então a norma de u dá isso. Por hipótese, a norma de u é igual a raiz de 5. Então, olha só, essa é a hipótese que o exercício dá. O que o exercício pede é o valor de t, determina o valor da incógnita t, sujeita a essa condição, que a norma de u dê raiz de 5, certo? Ou seja, a partir de agora a gente vai olhar para essa equação aqui, ó. É uma equação na variável t onde tem essas duas raízes, certo? Bom, primeira coisa, quando você tem uma equação onde aparece raiz de um dos dois lados ou dos dois, o primeiro passo é elevar essa igualdade, né? Os dois lados da igualdade ao quadrado. Se esse número é igual a esse, então ele ao quadrado é igual a ele ao quadrado. Então, eleva os dois lados ao quadrado, essa raiz desaparece. Então, eleva aqui ao quadrado, né? Eleva aqui ao quadrado, a raiz desaparece. Então aqui a raiz vai desaparecer e eu já vou abrir o quadrado perfeito aqui dentro, certo? Então elevando os dois lados ao quadrado, a raiz desaparece e já vou abrir esses quadrados perfeitos aqui. O teu quadrado eu vou manter, certo? Aqui esse quadrado perfeito vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Agora esse termo aqui, mais quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? Pronto. Aqui eu já abri tudo isso, como eu levei o quadrado aqui, fica só 5, certo? Beleza? Bom, o que a gente vê, na verdade, é o que a gente quer obter é o valor de t nessas condições, né? Porém, isso aqui é uma equação do segundo grau. Agora, basta resolvê-la, né? Basta resolver essa equação e achar o valor de t. Bom, agora a gente enxuga essa expressão, né? T ao quadrado ocorre 3 vezes, então a gente tem t ao quadrado. E o fator t ocorre 2 com 4, ocorre 6 vezes, então 6 vezes t. E agora o termo independente, né? Que não acompanha a variável. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4, 5. 5 aqui, subtrai 5 dos dois lados, corta, certo?
ou seja, esse termo aqui desaparece. Então isso aqui vai dar igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau bastante simples, né? Ela pode ser resolvida através de Bhaskara, mas nesse caso, como não tem o termo independente, eu consigo resolver ela de uma maneira mais simples, sem utilizar Bhaskara. Se você utilizar Bhaskara, dá certo, mas a gente vai fazer de uma maneira mais simples aqui. Esse t é irrelevante para fins de solução dessa equação. Vou pôr ele em evidência para vocês entenderem. Ó. Põe o t em evidência, fica t ao quadrado, mais 2 vezes t, certo? Igual a zero. Então eu posso aqui dividir t dos dois lados. Aqui o t desaparece, certo? Né? Eu passo dividindo, né? Multiplico 1/3 dos dois lados, aparece, aqui fica zero mesmo. Ou seja, para fins de solução dessa equação, essa constante t é irrelevante, ela estar aqui ou não, certo? Então, divido por t dos dois lados, ele desaparece, e aí eu vou pôr o t em evidência aqui de novo. Agora, quem eu ponho em evidência é o t. Então, aqui vai ficar t vezes t, certo? Mais 2. Coloquei o t em evidência. O 3 já saiu da jogada, certo? Pronto. Agora, como eu posso resolver aqui? Eu tenho duas soluções. Se um produto de dois números reais, que é esse vezes esse, dá zero, então ou um é zero ou o outro é zero, né? É assim que a gente trabalha com soluções. Então, se esse produto é igual a zero, isso implica que t é igual a zero. Isso é uma propriedade de números reais, né? Se um produto é igual a zero, então ou um é zero ou o outro é zero, necessariamente. Então, t é igual a zero ou t mais 2 é igual a zero. E aí isso implica que t é igual a zero ou t é igual a menos 2, certo? E com isso a gente obtém as duas soluções. O que diz esse exercício? Ele pede determine o valor de t de modo que u tenha norma raiz de 5. Os dois valores de t que satisfazem essa condição, que a norma de modo que a norma de u seja igual a raiz de 5, são t igual a zero e t igual a menos 2. Com isso a gente concluiu, e esse é um exercício de aplicação de norma. Com isso a gente conclui a sessão 1.6. Na próxima sessão de vídeos a gente vai ver o conteúdo de mudança de base.